Will Wilson começa falando sobre suas recordações da vida escolar, que estão ligadas a uma grande casa de estilo isabelino numa nevoenta aldeia da Inglaterra, onde havia uma grande quantidade de árvores gigantescas e nodosas, onde todas as casas eram extremamente antigas. Na verdade, aquela vulnerável e vetusta cidade era um lugar de sonho e que excitava a fantasia. Nesse instante mesmo, sinto na imaginação o arrepio refrescante de suas avenidas intensamente sombreadas. Respiro a fragrância de seus meus bosques e estremeço ainda com indefinível prazer a lembrança do som calmo e profundo do sino da igreja quebrando a cada hora. A casa, como disse, era velha e irregular. Os terrenos eram vastos e um alto e sólido muro de tijolos, encimados por uma camada de argamassa e casco de vidro, circulavam tudo. O prédio era tão grande que nem ele mesmo sabia identificar em qual local do prédio estava, o seu dormitório e o que havia lugares que passavam a sensação de terror. William Wilson se destacava entre os outros alunos, era bem visto. Ele era diferente dos seus colegas, mas com uma exceção. E essa exceção encontrava-se na pessoa de um aluno que, embora não fosse parente, possuía o mesmo nome e sobrenome que ele. Desde então, segundo William Wilson, o seu xará atreveu-se a competir com ele nos estudos da classe, nos esportes e nos jogos de recreio, e sempre contrariava as suas crenças e afirmações, contradizendo sempre o que ele falava. E ele achava isso muito desagradável e sempre ficava muito irritado. E por isso sempre tinha um sentimento de rivalidade entre eles. Isso levava a William Wilson não saber descrever seus reais sentimentos sobre ele e seu xará. Mas tudo levava a ser ódio. Um dos motivos da rivalidade entre eles era que William Wilson não gostava por ele ter o mesmo nome que ele, porque ele não gostava do próprio nome. Então, tendo mais um William Wilson, sempre ia ter a repetição desse nome e as pessoas iam confundir os dois. E sem contar as características deles que eram iguais. Tinham a mesma idade, a mesma altura e eram semelhantes nos traços fisionômicos. Até o andar dos dois era iguais, o estilo, e isso levava ele a pensar que era imitação, que o seu xará sempre queria imitar ele. Ele não entendia o porquê da escola nunca perceber o sarcasmo do seu xará, que era somente notado por ele mesmo. Uma das coisas que mais irritava William era que sempre que ele ia fazer algo de errado, seu xará se intrometia com um ar de proteção, dando conselhos. E isso deixava William tão irritado que ele nunca escutava esses conselhos. E lá na frente, ele foi perceber que poderia ser melhor, ser um homem melhor, se tivesse dado ouvido, aos conselhos do seu xará. Mas por conta da grande rivalidade entre eles e por ele achar que ele sempre queria imitar a ele, ele não escutava, apenas tinha ódio do seu xará. Indignado com as atitudes do seu rival, uma noite ele foi até o quarto dele. Com a luz, afastou as cortinas e iluminou o rosto de Wilson. E ficou horrorizado com o tamanho da semelhança entre eles dois. Então ele saiu do quarto muito apressado e abandonou o colégio. Bom, ele passou alguns meses em casa para esquecer o acontecido no colégio. E nesse período ele criou hábitos que acabaram em vícios. Depois de alguns meses, ele foi estudar em Eton. Uma noite, ele estava bebendo no seu quarto com os amigos do colégio, quando lhe chamaram dizendo que alguém queria conversar com ele no vestíbulo. Ele estava um pouco bêbado e foi. Chegando lá, estava tudo escuro, mas então ele sentiu uma mão em seu braço e um sussurro em seu ouvido, dizendo: William Wilson. Ele ficou muito espantado.
por aquela voz ter relembrado a ele tantas coisas ruins. Então ele foi reconhecendo a voz, mas logo então o seu rival foi embora. Era ele, o William Wilson, o seu xará. Desde então, muito assustado, ele começou a fazer várias pesquisas, mas sem sucesso. Logo após o acontecido, ele mudou-se para outra universidade, para Oxford. Como falado antes, William Wilson tinha alguns vícios, e um deles era vício em jogo. Então, ao chegar à nova universidade, ele procurou conhecer mais sobre os truques de jogadores profissionais, jogadores de jogos de azar. E aprendendo mais os truques, ele começou a praticar habitualmente, como um meio de aumentar a sua grande renda, à custa de seus colegas, fracos de espírito, segundo ele. Depois de um tempo, chegou um novo aluno à universidade, e logo William Wilson cuidou em fazer amizade com ele, com segundas intenções. Intenções essas de ganhar dinheiro deste menino, deste rapaz, na verdade. Então logo chamou ele para beber e jogar. Então o novato aceitou, né, fazer amizade e tudo mais. Ao longo do jogo, o garoto ia aumentando uma dívida enorme com o William Wilson, devendo a ele. E como disse William Wilson, a presa estava em sua teia. Desde algum tempo, o seu rosto perdera a tintura lacre que lhe dava vinho. Mas para o meu espanto, percebi que ele se tornava de um polar verdadeiramente horrível. Digo, o mendigo fora apresentado nos intensos inquéritos como muito rico, e as quantias que ele perderá, embora grandes, não podiam tê-lo aborrecido seriamente, e menos afligido violentamente. A ideia que ele estava perturbado pelo que acabará foi o que mais pelo vinho que acabará foi o que mais apresentou, mas para defender meu próprio caráter aos olhos dos meus companheiros, do que por qualquer motivo menos interesseiro, estava a ponto de insistir para cessarmos o jogo. Certas expressões causará a ruína total, tornando motivo de piedade para todos. Deviam ter protegido dos maus, até de um demônio. Qual seria minha conduta? É difícil dizer. Foi mantido um silêncio, onde minhas faces fumigavam, com os olhares de desprezo, quando houve uma interrupção. Todas as luzes se apagaram e um estranho entrou. Tinha a minha altura, com uma capa preta. Sentimos que ele estava entre nós, quando ouvimos a voz do intruso. Cavalheiros, disse ele em um sussurro. Cavaleiros, peço desculpa, por, pois estou cumprindo meu dever. Foram informados, sem dúvida, do verdadeiro caráter de quem ganhou no Hecate uma soma enorme do Lord Glending, pois vou propor-vos com um plano para vos obter essa informação necessária. Quando ele põe o punho em sua manga esquerda, onde há vários pacotinhos em um bolso. Ao terminar, partiu sem demora. Eu senti muitos horrores, por certo, tinha pouco tempo para refletir. Logo em seguida, reacenderam as luzes. Seguiu-se uma busca. Em minha manga, foram encontradas figuras essenciais da Hecate. No roupão, números de baralhos, iguais aos números das reuniões, mas eram arredondáveis. Senhor Wilson, disse o dono da casa, se abaixando para pegar uma capa de pele rara, e disse: Isso lhe pertence. Deixando o meu quarto, lançará uma capa sobre meu roupão, onde estava muito frio. Chegando ao teatro do jogo, procura-se qualquer prova a mais de sua habilidade. O senhor reconhecerá a necessidade de abandonar Oxford e minha casa. É provável que eu pudesse ter me vingado com violência pessoal, se minha atenção não tivesse sido detida pelo fato de a capa que havia usado era de uma rara pele. Qual custosa era, não me atrevi a dizer. O Sr. Preston entregou-me aquilo que apanhara do chão perto dos batentes da porta do aposento. Foi com espanto, quase limítrofe de terror, que percebi minha própria capa pendenteada do meu braço, onde sem dúvidas a tinha colocado inadvertidamente.
A singular criatura que tão desastrosamente me havia comprometido estivera envolvida, lembrava do nosso grupo, com exceção de mim mesmo. Observando alguma presença de espírito, tomei a capa que me foi oferecida por Preston, coloquei-a sem o perceberem. Ao raiar do dia, iniciei precipitada viagem de Oxford para o continente num estado de perfeita angústia, de horror e de vergonha. Fugi em vão. Minha má sorte me perseguiu como se um triunfo e me mostrou realmente que a ação de seu misterioso domínio tinha começado. Anos passavam sem que eu me experimentasse alívio algum. Canalha! Em Roma, com que inoportuna, embora espectral solicitude, intrometeu-se ele entre mim e minha ambição. Em Viena também em Berlim. E sempre mais em secreta comunhão com meu próprio espírito, perguntava eu: quem é ele? De onde vem? Quais são os objetivos? Mas nenhuma resposta ali encontrava, então eu pesquisava. Fora também, forçado a notar que meu carrasco durante longo período de tempo, enquanto escrupulosamente e com miraculosa habilidade mantinha seu capricho de uma identidade de trás comigo. Naquele que frustrou a minha ambição em Roma, minha vingança em Paris, meu apaixonado amor em Nápoles, ou aquele que falsamente denominou da minha avareza no Egito, que naquele meu arqui-inimigo e diabólico gênio eu deixaria de reconhecer o William Wilson de meus dias do colégio, o xará, o companheiro, o rival, o odiado e temido rival do colégio do Dr. Brunsley. Impossível, mas apressemo-nos a descrever a última e culminante cena do drama. Até então eu sucumbirá passivelmente àquele imperioso domínio, o sentimento de profundo temor com que habitualmente encarava o caráter elevado da sabedoria majestosa. Foi em Rama, durante o carnaval de 18, assistia eu o baile a um de máscaras no palácio foi do napolitano Duque de Broglio. Eu me entregará mais livremente do que de costume aos excessos do vinho, e agora a sufocante atmosfera das salas apunhavadas irritava-me. Foi quando senti sobre o meu ombro pousar uma mão e eu ouvi aquele lembrado, aquele baixo e maldito sussurro dentro do meu ouvido. Num total frenesi de cólera, voltei-me imediatamente para quem assim me interrompe e agarrei-o violentamente pelo pescoço. Trajava ele, como eu havia esperado, uma roupa inteiramente igual à minha. Trazia uma capa espanhola de veludo azul, cingida com o torno da cintura por um cinturão escarlate que sustentava um florete. Uma máscara de seda preta encobria inteiramente o seu rosto. Canalha, disse eu, numa voz rouca de raiva. Canalha, impostor, maldito vilão. Não mais, não mais, você me perseguirá como um cão até a morte. Siga-me e eu o atravessarei aqui mesmo, com este florete. E rompi caminho para fora da sala do baile, até uma pequena antecâmara do lado, arrastando-o irresistivelmente comigo. Depois de entrar, atirei furiosamente para longe. Ele bateu de encontro com a parede. Ele excitou, mas apenas um instante. Depois, com um leve suspiro, puxou-a em silêncio e a pôs em guarda. A luta foi deveras curta. Eu estava frenético no paradoxo. Naquele instante, alguém tentou abrir a porta. Apressei-me em evitar uma intromissão e em seguida voltei imediatamente para o meu antagonista moribundo. No auge do terror, minha própria imagem, mais com feições liviadas e manchadas de sangue, adiantava-se ao meu encontro como um andar fraco e cambaleante. Assim parecia, digo eu, mas não era meu adversário, era Wilson, que então erguia-se diante de mim nos estortos da agonia. Sua máscara e sua capa jaziam ali no chão. Era Wilson, mas ele falava, não mais num sussurro, e eu pude imaginar que era eu próprio quem estava falando enquanto ele dizia: venceste, e eu me rendo. Contudo, de agora por diante, tu também estás morto, morto para o mundo, para o céu e para a esperança. Em mim tu vives. E na minha morte, vê por esta imagem, que é a tua própria imagem, qual completamente assassinaste a ti mesmo.